espiritual. E eu vou fazer um resumo, por causa da filmagem hoje, do que eu já falei até agora. Nós já vimos que há uma guerra, há uma proposta no meio evangélico de uma guerra espiritual, né? É uma coisa crescente isso, de teorias, de doutrinas sobre esse tema batalha espiritual, e que contém muitas heresias. Isso em função, como todas as heresias são, em função de uma má leitura, de uma interpretação equivocada do que Paulo fala na sua carta aos Efésios, especialmente o capítulo 6, e mais especificamente ainda o versículo 12, que a gente já viu, quando Paulo lhe diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, com base nesse texto, muitos líderes evangélicos pentecostais, em nossos dias, eles anunciam que o cristão deve se empenhar, né? Deve batalhar contra forças invisíveis do mal, né? E deve tomar partido numa guerra cósmica, né? Travada entre Deus e o diabo. É como se fosse o Star Wars gospel. Eles convocam os cristãos para uma batalha espiritual. No entanto, a gente já viu que na Bíblia, a Bíblia ela não apresenta essa batalha cósmica, nem entre o bem e o mal, muito menos entre Deus e o diabo, e nem contra forças invisíveis. Essa concepção que muitos evangélicos têm, infelizmente, decorre de uma concepção filosófica e religiosa chamada dualismo, que não é bíblico. A Bíblia, a gente falou que a Bíblia deve ser interpretada com base em dois homens: Adão, que foi a alma vivente criada por Deus, e o último Adão, que é Cristo Jesus. É com base nessas duas gerações que o primeiro Adão gerou e a geração de Cristo que a Bíblia vai se deter. E a gente viu que o embate principal que a Bíblia vai tratar, o embate neste mundo é entre a verdade e a mentira. É esse embate que o cristão está envolvido, entre a verdade e a mentira. E o uso dos termos que o apóstolo Paulo faz nessa carta, e os outros apóstolos também fazem, quando fala de batalha, luta, combate, é para falar da necessidade dos cristãos defenderem a fé cristã, defenderem o Evangelho de Cristo como ele é, sem deturpações, sem acréscimos, conforme a palavra de Deus determina que seja. Então, é essa ênfase que os apóstolos queriam dar quando eles usam esses termos. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele disse, né, no final da sua carreira, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Então, era isso que ele fez. Ele protegeu o evangelho das sementes malignas. Ele protegeu até o fim e perseverou e ensinou esse evangelho, né? Então, o que é enfatizado nas Escrituras não é nada de batalha cósmica contra bem e mal, contra o diabo e Deus, não é nada disso, mas é no sentido de a necessidade do cristão de preservar o Evangelho, de perseverar no Evangelho e anunciar esse Evangelho com uma boa consciência. Foi isso que nós vimos. Ou seja, ele deve falar, ensinar e andar conforme a verdade do Evangelho. Por quê? Por que o cristão precisa batalhar pelo Evangelho e guardar o Evangelho? Porque se disso depende a salvação. Se a pessoa não perseverar até o fim no Evangelho, ela coloca em risco a sua salvação.
tá? Então, a batalha pelo Evangelho, de guardar, de perseverar, é porque se ele não guarda o Evangelho, ele vai acabar caindo da fé, né? Apostatando, que apostatar é abandonar a fé, como alguns fazem, né? Principalmente quando pegam caminhos estranhos, doutrinas estranhas. Então, como cuidar da doutrina? A gente viu a semana passada. Como fizeram, por exemplo, os crentes de Bereia, lá no livro de Atos, capítulo 17, versículos 10 a 11, fala que eles examinavam tudo, né, que os apóstolos estavam ensinando, se estava em consonância com as escrituras ou não. Aqueles crentes são exemplo para nós cristãos de como a gente tem que fazer tudo que a gente ouve, por isso que a gente tem que anotar, checar, e na Bíblia é assim mesmo. Aqueles cristãos faziam isso e esse é o modelo que o cristão deve seguir. É como também é preciso ter em mente aquilo que Jesus também falou em Mateus, né? Tem no outro evangelho também, mas eu cito Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando a pessoa ela fala sem conhecimento, esse que é o perigo, né? As pessoas às vezes questionam a Bíblia, mas sem nenhum conhecimento da Bíblia. E Jesus diz: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Tá? E por causa disso, as pessoas também, pelo endurecimento do coração, a Bíblia previu isso, né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, quando diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, as pessoas, elas não gostam de ensino, de palavra pura, de sã doutrina, como diz a Bíblia. Elas gostam de histórias, elas gostam de fábulas, elas gostam de coisas que venham atiçar os seus sentidos, as suas emoções. As pessoas gostam disso. E esse que é o perigo. Porque os pregadores, em cima disso, manipulam o seu público, as pessoas que estão ouvindo. Então, outra coisa, as pessoas gostam de dar ouvidos, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você ouvir pessoas que não têm conhecimento do Evangelho, podem corromper a verdade que você tem. E por isso que é muito importante dar ouvidos a pessoas que têm conhecimento. Por isso que a gente não pode dar ouvidos a qualquer um. A gente tem que ver a fonte. Em primeiro lugar, você tem que ver a fonte, quem está falando, né? Porque a palavra diz, né, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, tá? E sobre esses vem a ira de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. E 1 Coríntios 15, versículos 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha vossa. Você veja que Paulo está falando com quem? Com os cristãos de Corinto. Que os cristãos não tinham, que alguns de vocês não têm conhecimento de Deus para vergonha vossa, e fica dando ouvidos para os outros. Interessante isso. Nós temos que dar ouvidos em primeiro lugar para Deus, para a sua palavra, atentar para o que Deus diz. Quando uma pessoa fala alguma coisa, eu tenho que checar se é Deus que falou aquilo realmente na palavra, e se eu não entender, eu tenho que buscar ajuda de pessoas que têm conhecimento bíblico, não de qualquer um, né? Nem ficar fazendo pesquisas, né, na internet, porque você vai conseguir muito mais confusão. A gente tem que procurar o quê? Na palavra, né? Nos mestres que ensinam segundo os pastores, segundo o coração de Deus, conforme o Senhor nos deu, amém? Que o Senhor disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu espero que eu, pastor Carlos, sejamos pastores segundo o coração de Deus para você, amém? Para que vocês aprendam a verdade e tenham alegria naquilo que vocês estão aprendendo e firmeza, tá? Mas essas pessoas que não têm conhecimento, muitas vezes elas falam coisas, são mestres, pastores, líderes,
que fala assim, o Senhor me trouxe uma revelação nova. O Espírito Santo me revelou. Ele sempre usa o Espírito Santo, não tem temor de usar isso. Você não teria temor de usar isso? Eu tenho temor, você pode ver que eu não falo isso. O Espírito Santo me revelou. Precisa ter muito temor para falar um negócio desses. Por quê? O Espírito Santo me revelou. Então, uma pessoa que diz assim, ela na verdade, amados, ela não está seguindo a recomendação do Senhor, porque o Espírito não vai falar nada além do que está escrito. Tudo que está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele fala as palavras de Deus, e a missão do Espírito Santo não é trazer revelações novas. Ele não traz revelações novas, ele ensina o que está revelado. Amém? Então, o ensino do Espírito Santo, isso é muito perigoso. Nessas igrejas pentecostais tem muito disso, o Espírito me revelou. Como assim o Espírito me revelou? Não tem isso, gente, não tem isso. A palavra está dada para nós, e é a revelação do Senhor inspirada pelo Espírito Santo, é sobre ela que eu tenho que me deitar e estudar e resolver os meus enigmas na minha cabeça. As dúvidas têm que ser buscadas na palavra. Então, pessoas que ficam dizendo isso, que o Espírito, na verdade, elas nunca aprenderam do Espírito, porque elas não seguem essa recomendação de não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E essas pessoas, elas vão de mal a pior, conforme diz a palavra, enganando e sendo enganados, porque elas seguem o desvario das mentes deles. Elas seguem a compreensão carnal, não a espiritual, que é conforme a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo, Jesus nos mostrou isso lá em João 14, versículo 26, e também em João 16, 13, que o Espírito Santo nos ensina e nos guia na verdade revelada pelo Senhor, tá? Ele não vai criar uma coisa nova. E a Bíblia, a gente sabe, amados, que ela tem uma unidade. A Bíblia tem uma unidade de pensamento, uma unidade sistemática de pensamento. E essa unidade bíblica foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nunca vai dar uma interpretação diferente do que está aqui na Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? E essas revelações sempre serão conforme o que está nas Escrituras, tá? Dependem dessa unidade do pensamento bíblico, ok? Quando tiver algum choque, a gente tem que ver aonde está o erro. A Bíblia não tem paradoxos, como muitos falam. A Bíblia não tem coisas incompreensíveis, porque é incompreensível porque a pessoa ainda não atingiu o nível de conhecimento necessário para entender daquilo, ela precisa de ajuda, tá? Então, por isso que a gente tem que entender essas coisas. Por isso que é imprescindível, amados, que aquele que estuda a Bíblia, aquele que quer ensinar sobre a Bíblia, ela precisa analisar todo e qualquer versículo à luz de todos os pontos das Escrituras que tratam daquele tema, tá? Então, você não pode se basear, que nem pegam Efésios 6:12 e fazem uma doutrina de batalha espiritual em cima de Efésios 6. Não pode. Você tem que ver tudo o que os apóstolos falaram, o que Jesus falou, principalmente no Novo Testamento, porque esse é um tema do Novo Testamento. Todos os pontos das Escrituras que fazem referência a esse tema, para que a gente tenha segurança naquilo que a gente está falando na interpretação do texto, tá? A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é única e imutável. Ela não está mudando ao bel prazer nosso. A palavra de Deus não muda, diz a palavra. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. Então, a gente não pode aceitar que um tema tenha mais de uma interpretação. Só tem uma interpretação para cada tema na Bíblia, tá? E ela está nas Escrituras. Por isso que a gente tem que comparar as coisas espirituais, que é comparar entre si os livros da Bíblia, chegando a uma conclusão, tá ok? Então, quando a gente lê a Bíblia com esse cuidado, a gente vai ver que é certo que ela faz referência a uma batalha, mas não batalha entre o bem e o mal, não entre Deus e o diabo. Antes, há uma luta, ou uma batalha, ou uma guerra, como você quer dizer, dos cristãos que se opõem, como disse Paulo em Efésios, né? Como a gente lê no texto de Efésios 6:12. Há uma luta, uma batalha dos cristãos que se opõem aos principados, às potestades, aos príncipes das trevas deste século e às hostes espirituais da maldade. Que coisa, né?
Se você olhasse isso aqui e fosse, nossa, mas não tem certeza, pastor, que isso aqui não é uma guerra gospel, não, não é uma batalha cósmica mesmo? Não, amados, não é uma batalha cósmica. E a gente vai entender por que Paulo usou essa terminologia. A gente precisa entender o significado dessa terminologia usada por Paulo nessa passagem, no caso especificamente de Efésios 6:12, tá? Mas eu quero destacar, e aqui eu estou entrando hoje na ministração para vocês podem perguntar, viu? Eu quero destacar 2 pontos desse versículo de Efésios 6:12. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Efésios 6:12. Eu quero destacar, a gente vai analisar agora, parte por parte, a gente vai destrinchar esse versículo, tá? À luz das Escrituras, tá, ok? Então, primeiramente, eu quero destacar 2 pontos desse versículo. Primeiro, por que Paulo diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Primeiro ponto que eu quero destacar hoje. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Segundo, eu quero destacar o lugar do embate, que Paulo diz, que é nos lugares celestiais. Por que Paulo falou isso? Essas 2 coisas. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e o lugar do embate, que é nos lugares celestiais. Então vamos ao primeiro ponto. Por que a gente não tem que lutar contra a carne e contra o sangue? Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. A gente tem que entender que a gente não deve lutar. O cristão, ele não luta contra pessoas por causa de nacionalidade, como o judeu lutava. Eu sou judeu, você é gentil. A luta não é essa. A luta não é por causa da origem, da condição social, da religião, da política. A gente não deve lutar contra essas coisas. Essa é a verdade bíblica, mas a luta do cristão não é contra carne e sangue nesse sentido. Não é contra pessoas por causa de origem, nacionalidade, religião, política, seja lá o que for. Não é essa a batalha que o cristão está envolvido. Por quê? Porque seria contraproducente o cristão lutar se Deus diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, o que a gente tem que entender é que se Deus amou o mundo, eu estou falando o mundo como pessoas, que deu o seu Filho para salvar, porque o homem estava perdido. Essa é a ênfase da Bíblia, né? Todos os homens ao nasceram, eles entram no mundo por causa de Adão. Eles são gerados segundo Adão, conforme a palavra que Deus emitiu lá no Éden. Então, eles são segundo a espécie de Adão. Como Adão caiu, todo mundo caiu com ele. Ele levou nas suas costas toda a descendência. Então, todos que nascem nesse mundo entram por Adão, ou seja, Adão é a porta larga que todo mundo entra e passa a trilhar o caminho largo que conduz à perdição. É isso que Jesus diz em Mateus 7, versículos 13 e 14. Essa é a condição da humanidade. Ora, a gente sabendo disso, tá? A gente sabendo disso, que a nossa batalha não é contra as pessoas, então qual é a batalha do cristão que ele está envolvido? Qual é a luta do cristão? É como eu falei, que o embate se dá entre a verdade e a mentira. Então, a batalha, a luta que o cristão trava neste mundo é contra o engano semeado pelo inimigo das nossas almas. É contra o engano, tá? É contra o engano. Então, a gente sabe que as pessoas estão... Por isso que a gente tem que ter aquela paciência, por isso que a gente tem que ter aquela sabedoria de falar com a pessoa, porque as pessoas têm a mente muitas vezes mergulhadas no engano. E é muito difícil a gente romper essas barreiras. Somente com graça de Deus, com verdadeira sabedoria, como Jesus tinha, né? E nem todos com que Jesus falou com a sabedoria dele, ele converteu. Nem todos. Então a gente também não vai conseguir converter todos. Mas aqueles que derem ouvidos, aqueles cujas as escamas caírem por terra, por causa do coração, porque o coração só se rende quando ele é humilde, para analisar aquilo que a gente está falando. Porque tem pessoas que são arrogantes e ficam falando, ela está falando loucura. Ou eles pregam loucuras, mas não analisam as Escrituras. Como foi na época de Jesus, que os próprios fariseus que tinham a palavra todinha, a Torá é o Antigo Testamento na mão deles, eles crucificaram aquele que o Torá estava apontando, o Messias.
Eles simplesmente pisaram em cima da Torá, mas, no entanto, eles idolatram a Torá. Tá? Então, a batalha espiritual do cristão é contra o engano que o inimigo das nossas almas quer semear nos corações. E como que o diabo atua? Paulo fala disso, né? Ele se utiliza de astutas ciladas. Paulo fala disso em Efésios 6:11, versículo 11, um anterior desses que a gente está estudando. O diabo se utiliza de astutas ciladas, ou seja, encobertamente. Ele não chega chifrudo, com aquele garfo. Ele chega astutamente, encobertamente, né? E começa a semear o engano. Tá? Então, ele chega disfarçado, né? E se aproxima daquele que ele quer enganar. Ele chega encobertamente. E no que consiste essas ciladas do diabo? Ele sabe da palavra. As ciladas do diabo consistem em transtornar a palavra do Evangelho. Transtornar, como ele fez com Eva. Né? Eu vou começar a publicar no final na sexta-feira, né? Eu estou pulando um dia sim, um dia não, porque essas palavras são muito profundas. Então, eu estou pondo um dia sim, um dia não, para as pessoas meditarem naquele assunto. Espero, eu estou orando para isso. Espero que você também esteja debaixo de oração comigo, né, amados? Porque, para que as pessoas entendam, porque ali estão palavras profundas que muitas vezes nenhum cristão sequer ouviu. Eu vou entrar agora justamente quando ele cria o Adão. Já falei da imagem e semelhança, agora eu vou falar dessa relação dele com o Adão no Éden, antes de entrar no pecado. É profundo isso, muito profundo. Eu não estou inventando aquilo lá. Tem base na Bíblia, tem base na palavra de Deus, tá? Então, o engano do diabo consiste em transtornar a mensagem do Evangelho. Ele sabe que essa palavra tem poder, e ele quer impedir que as pessoas perseverem, creiam em primeiro lugar. Ele impede que as pessoas creiam em primeiro lugar. E segundo, aqueles que já creram, ele quer roubar semente. Esse é o trabalho dele. Não esqueça que o diabo é o nosso inimigo, amados. Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo nosso, das nossas almas. Tá? Então, os apóstolos sabiam muito bem disso. Porque o diabo tem os seus servos. Não são demônios, são pessoas que são enganadas e acabam sendo realmente servos do inimigo para trazer transtorno para a mensagem do Evangelho. Eu vou citar alguns textos que eu separei. Atos, capítulo 15, versículo 24. Atos 15, 24. Veja aí. Enquanto você abre aí, eu vou tomar uma aguinha. Atos 15, 24. Você vai ver como que o inimigo trabalha. A gente pensa que às vezes o inimigo vem de fora. A gente pensa que o inimigo vem de fora. Às vezes, e na maioria das vezes, ele vem de dentro. De dentro. Olha aqui é falado em Atos 15, 24. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, ou seja, saíram do meio cristão, né? Sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Então, pessoas que saíram do meio cristão, né, sem nenhuma autorização, com ensinos, com palavras, né, estavam perturbando a mente dos cristãos. Então, o apóstolo chama atenção para isso. Em Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1 agora, vai lá rapidinho, Gálatas 1, de 6 a 8, é outra carta. Você veja que a preocupação dos apóstolos, justamente nas cartas, qual que era a preocupação dele? Rebater todo engano, rebater tudo que pudesse vir para trazer fermentar a mensagem do Evangelho. Então, por isso que você vai ver que toda a preocupação deles nas cartas era corrigir erros. Aqui em Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 8, que eu destaco para você, diz assim, olha o que Paulo fala, eu estou muito surpreso. Paulo já tinha ensinado eles. As cartas não eram evangelismo. As cartas dos apóstolos na Bíblia não eram evangelismo. Eram correções,
Eram edificações de algo que já foi ensinado. Então, todos os Gálatas, todos os de Corinto, todos os de Efésios, já tinham sido ensinados pelo Paulo. Então, o que Paulo está fazendo é retificando, né, coisas que estavam acontecendo de errado. Então, ele fala: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Olha só, olha que palavra, hein? Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que ele vai falar agora. Que coisa, que firmeza, que segurança que ele tinha. Olha que segurança. Mas, ainda que nós, ele se coloca junto, ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. E ele se coloca, e o próprio apóstolo Paulo se coloca nessa posição: se eu falar alguma coisa que seja contrário ao evangelho, que eu seja maldito. Olha, até me arrepia. Por isso que tem muitos pregadores, muitos pastores, muitos mestres que se dizem mestres da palavra, mas não tem temor disso. Que é maldito aquele que fala transtornando a mensagem do evangelho. Porque Deus deu a palavra com o objetivo: salvar o homem e colocar o homem de volta no seu propósito. Para isso o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Para isso ele deixou sua palavra e designou a sua igreja, que é o seu corpo, para que vá e anuncie esse evangelho a toda criatura. Por isso eu tenho que aprender o evangelho conforme ele é. Paulo foi bem enfático: se, ainda que nós, se referindo aos apóstolos, né? Ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Que palavra, né? Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, também fala. Tito 1, 10 e 11, um pouco antes de Hebreus. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são judaizantes. Esses judaizantes eram convertidos, viu? Hoje nós temos também uma batalha que está acontecendo, de muitos judeus que se converteram, mas ainda não entenderam realmente o evangelho de Cristo e querem unir a lei com o evangelho, e não pode. Por isso que Paulo fala isso para os Gálatas. O evangelho de Cristo, ele é puro e simples. A simplicidade do evangelho é o que é, não tem nada a acrescentar. Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar e estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Então não precisa mais nada. O que as pessoas precisam é entender por que Cristo morreu, morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Glória a Deus, né? Esse é o plano de Deus. Então, querer unir a fé, outras coisas, como cumprir a lei do Antigo Testamento, como rituais que as igrejas cristãs impõem para os cristãos: façam isso que vocês vão ser salvos, façam aquilo, deixem de fazer isso. Nós estamos numa época, agora, que você sabe muito bem, que uma igreja grande faz isso. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque é isso que eles falam aqui nas cartas. Aqui em Tito diz: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, ou seja, eles não se subordinam ao quê? A palavra dos apóstolos. A palavra de Deus, na verdade, porque não é contra os apóstolos que eles estavam, era contra Deus. Entende? E por que eles faziam isso? Por incredulidade. Você sabia que o judeu, embora fale de Deus, embora tenha Deus aliança, seja o povo da aliança de Deus, você sabia por que o judeu é incrédulo? Porque ele não crê na palavra. Ele é chamado de um povo incrédulo. Eles podem ter Deus na boca, ter Deus de fazer o que eles fizerem lá, mas quando você não tem a palavra de Deus no seu coração, você é incrédulo. Ponto. Não tem outra coisa. Então, os judaizantes estavam ali insubordinados, falando coisas sem sentido e enganando os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro.
por torpe ganância. Não precisa nem falar disso, né? Como isso é comum no meio, né, cristão, no meio evangélico até. Pessoas querendo ganhar em cima da pregação do evangelho, tá? Deus vai julgar os motivos, não somos nós. Um texto que eu aprendi nesses tempos é que o Senhor fala assim: você não julgue os meus servos, quem julga sou eu. Então eu não posso julgar o servo alheio, eu posso julgar a palavra dele, isso eu posso. Então o que ele fala, o que um pastor fala, o que o mestre falar, eu posso julgar, porque é isso que a palavra diz: julgai os espíritos. Então, quando é julgar os espíritos, significa eu tenho que julgar as mensagens que estão faladas, se estão de acordo com a palavra. Isso eu posso fazer. Agora, julgar méritos se a pessoa está com ganância, se a pessoa está... Isso daí não compete a mim que julgar, porque quem vai julgar é o Senhor. Todos nós somos servos do Senhor, e é Ele que vai julgar nós. Por isso, com relação a comportamentos, a condutas, né, por pior que seja, a gente não tem que ficar julgando isso, a gente tem que julgar a palavra dele. Isso é perigoso, tá? Mas aqui fala dessa torpe ganância de alguns líderes. Então, amados, a gente precisa entender que a desobediência de Adão, ela trouxe sobre uma humanidade uma condenação, um estado de culpados diante de Deus, quer a humanidade entenda ou não. Essa é a condição que a Bíblia expõe para o homem, tá? Então, e não há nada que os homens façam que possa livrá-los do juízo e da condenação imposta no Éden. Não há nada. É impossível ao homem salvar-se. Mas o que é impossível para os homens? É possível para o nosso Deus. E Cristo se fez carne e abriu a porta estreita, porque aquele que por ele entrar, encontrará a salvação eterna e o livramento da condenação herdada de Adão. Isso é maravilhoso, amados. Isso é simples assim. E o diabo sabe disso. Agora o diabo tem plena consciência, porque agora o mistério está revelado. O diabo sabe disso e o que ele faz? Ele não pode, que nem o pastor pregou domingo, ele não pode pegar eu, você e nos transportar para o reino dele de volta. Ele não pode tocar na gente, mas ele pode nos enganar e fazer com que foi ele que pegou a Eva e enganou foi ele que pegou a Eva e pôs no pecado? Não, ele apenas transtornou a palavra do Senhor. A Eva caiu, porque não estava segura nem do que ela estava falando. Ela caiu, né? Ela que caiu. Adão que caiu, não foi o diabo que pegou eles e jogou no reino o pecado. Não, responsabilidade de Adão e Eva. Hoje também, da mesma forma, isso em qualquer tempo, amados, a responsabilidade é nossa, tá? Então, o que o diabo faz? Ele promove distrações para que o homem permaneça longe da verdade. E é isso que você e eu enfrentamos no dia a dia, não é, amados? Quantas pessoas que eu amo estão distraídas com as seduções do inimigo? Quantas? A gente tentando abrir os olhos, tentando chegar perto para falar, mas elas colocam um muro, um obstáculo, porque elas não querem ouvir, porque elas estão seduzidas nos seus sentidos. Isso que é perigoso, nas suas emoções. Elas estão presas a uma doutrina muitas vezes errada, fora da vontade de Deus, fora da salvação de Deus. No entanto, o inimigo consegue aquilo com elas, porque elas atenderam. O diabo não força ninguém, amados, ele apenas seduz. E a pessoa cai se ela não estiver firme, né, convicta da verdade de Deus, porque a verdade do Evangelho, amados, que o diabo sabe que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, mas ele tenta impedir as pessoas de ouvir, né, e tenta arrumar distrações para isso. Amém? Agora vamos falar das regiões espirituais. Eu falei que a nossa luta não é contra... Oi, fala. Nesse sentido. Essa
parte, a nossa luta não é essa, você está entendendo, ó, meu irmão? A nossa luta não é com relação a condutas das pessoas, a religião delas, não é nada disso. Se essa mulher estiver falando uma coisa errada, aí sim você deve falar. Aí você deve corrigir, mas com relação a comportamento, assim, se você tem acesso a essa pessoa de amizade, sim. Não de julgamento, você está entendendo o que eu estou falando? Não de julgamento. A gente não é chamado a ficar julgando. Eu tenho que me aproximar das pessoas. A pergunta... tá, eu vou responder, calma lá. A pergunta que o meu irmão está fazendo, repete de novo que eu vou transmitindo. Ele está perguntando se eu posso repreender uma pessoa que está ouvindo a palavra, mas está, de repente, com uma vestimenta não apropriada. É mais ou menos isso, né? Chamar a atenção dela, que não é conveniente aquilo. Tá? Nesse sentido, eu digo que não. Por quê? Porque a pessoa tem que perceber isso. Se uma pessoa entrar aqui, né, com uma mini saia, você acha que eu vou repreender essa pessoa? Não tem nada a ver com isso. Esse é o problema da pessoa, entende? A reprimenda que eu tenho que fazer com uma pessoa é se ela estiver, se eu tiver acesso a essa pessoa, amizade com ela, com relação à palavra. Erros de conduta, eu posso, se eu tiver acesso, de uma outra maneira, mas não assim, não uma reprimenda nesse sentido, entende? Não. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é vestes, não é nada disso, entende? Não. Se a gente falar com a pessoa, porque, não é conveniente isso, eu não cheguei. Se você tem esse tipo de acesso ao coração da pessoa, que não é conveniente ela se agir ou se portar dessa forma, é um problema seu com a pessoa, tá? Mas esse não é o enfoque do Evangelho. Não é entrar o quê? Se é um irmão em Cristo, sim. Tá? A outra irmã está perguntando se não é o sentido que Jesus falou de lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros significa se o meu irmão estivesse agindo de forma que não é saudável para o corpo ou para a comunidade, que eu preciso chegar nele e exortá-lo. Tá? Você não, eu quero dizer o seguinte, amados, você não vai ver Jesus nem os apóstolos, de maneira geral, tratando desse tipo de coisas. A preocupação deles sempre foi com relação à doutrina, sempre foi. É óbvio que se uma pessoa, eu acho muito difícil uma pessoa de bom senso ter um comportamento escandaloso. Eu acho difícil. Mas se houver, a gente tem que ter muita sabedoria para chegar na pessoa, porque o objetivo não é que eu perca a pessoa por causa da vestimenta dela, que eu ganhe ela para Jesus, e com Jesus ela entenda como ela deve se comportar, ou se vestir, ou sei lá eu o quê. Se eu aparecer aqui de bermuda e de shortinhos, vocês vão se escandalizar? Não. Porque vocês estão acostumados comigo assim. Então, eu não vou se uma pessoa entrar com uma roupa indecente, né? Isso é uma coisa muito das igrejas pentecostais, que elas pregam muito isso, tá? Mas você sabe que nós não vamos para esse ângulo. A pessoa mesma, ela vai se sentir que ela está sendo inconveniente. Isso eu tenho certeza, porque o Senhor, Ele constrange as pessoas. Mas vamos voltar para o tema. Deu para responder, Tiago? Mais ou menos. Não é julgamento. Se você tiver acesso, é que nem ela falou, um acesso, é teu amigo, a tua amiga, é teu irmão. É isso, não falar de uma forma que venha julgar. É isso que tá, isso sim, tá, isso. Não fale de uma forma que venha julgar. Você pode falar no sentido que ela falou, que a Amandinha falou, de lavar os pés do outro, de proteger o irmão. Tá? Porque de repente a cabecinha do irmão não está muito boa. Não é verdade, amados? Isso sim, tá? Nesse sentido, sim. Agora, Paulo, outra que eu quero destacar para você é o lugar do embate, que é as regiões espirituais, né? Que o apóstolo diz nessa passagem de Efésios 6,12 que a batalha se dá nos lugares celestiais, ou seja,
nas regiões espirituais, tá? Onde ficam esses lugares espirituais, esses lugares celestiais? Será que é na estratosfera? Será que é outra dimensão? Né? Será? Será que é no Rio de Janeiro? Naquelas favelas cheias de narcotráfico? Será que é nas praias? Será que é nos subúrbios? Paulo diz que essas batalhas se dão nos lugares celestiais. Agora vocês vão cair com o queixinho no chão. Que lugares celestiais são esses, amados? Porque a gente tem que analisar a Bíblia. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que parece que é. Entenderam? Não é o que eu acho, não é o que você pensa, não é o que dizem, né? Se a pessoa não analisar os textos bíblicos, ela vai concluir que esse lugar é um lugar, uma dimensão fora da minha percepção. Mas não é isso que Paulo está falando. Depois de uma análise profunda das Escrituras, verifica-se que onde escreva, aonde um cristão estiver, ali é um lugar espiritual. Ali é o lugar celestial. Aonde, vou repetir, com todas as letras. Aonde um cristão estiver, aí é um lugar celestial. Pastora, é isso mesmo que você ouviu, meu irmão, minha irmã, é isso mesmo. Todos os cristãos, Paulo fala isso, todos os cristãos foram abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E por terem ressurgido juntamente com Cristo Jesus, estão assentados nos lugares celestiais, ou seja, estão descansados em Cristo. Essa é a posição de todo aquele que confessou e creu em Cristo conforme as Escrituras. Ele está assentado nas regiões celestiais ao lado de Cristo. Que coisa, Paulo fala isso em Efésios, né? Aleluias, né? Essa é a condição espiritual de todos os salvos em Cristo. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, mas eu não estou nessa dimensão. Não, então vem aqui que eu vou te pregar o evangelho de novo. Senta aqui que eu vou te explicar tudo de novo. Aonde que você está? A gente já estudou sobre isso, amém, igreja? Já estudamos. Aonde que nós estamos? Não, eu estou na terra, eu moro na rua tal, Birigui, conhece? Planeta Terra. Essa é a minha localização física nessa terra. Mas a minha posição espiritual diante de Deus, eu estou assentado nos lugares celestiais ao lado de Cristo Jesus. Essa é a posição conquistada para todo aquele que crê em Cristo. Ponto final. Ou você crê, ou você é incrédulo. Então, Paulo fala isso, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha só. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aonde que se dá as batalhas? Nos lugares celestiais. Então, é com quem? Comigo, contigo. Onde você estiver. Aonde você estiver, você está envolvido numa batalha. Contra forças do mal? Não, contra o engano. E de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando aquilo que eu vos ensinei, a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, a gente tem que lutar contra o quê? Contra o engano. É isso que eu e você, a batalha que a gente enfrenta todos os dias com os nossos colegas, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente está orando para levar para Jesus, para os olhos delas verem a salvação que Deus providenciou em Cristo, para entenderem a maravilhosa graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Essa é a nossa batalha, amados.
Por isso que a gente tem que olhar para as pessoas com uma misericórdia, porque elas estão enganadas, muitas vezes, na maioria das vezes, enganadas e seduzidas pelo inimigo, que promove esses enganos, essas distrações. Mas cabe a nós, amados, tentar desfazer isso. Amém? Porque nós fomos enviados por Cristo para isso. Cristo foi enviado ao mundo para desfazer as obras do diabo. E nós também somos enviados para desfazer os enganos que o diabo colocou na mente e no coração das pessoas. Então, quando o apóstolo enfatiza, eu já estou terminando, quando o apóstolo enfatiza o lugar que se dá, onde se dá essa luta como celestial, não tem a ver com regiões da atmosfera, de outra dimensão, não, tem a ver nem com o céu, com o inferno, com abismos, nada disso. O crente é com crente. O crente está sentado com Cristo, ou seja, está no repouso prometido. E a luta que o crente está engajado é a defesa do Evangelho. É a defesa do Evangelho. Hebreus 4:3 diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então nós estamos no repouso, nós estamos relaxados. Não é verdade, não? O mundo está aí, ó, pandemia, guerra e tudo mais, dengue. O Birigui está com dengue, hein? Cuidado por aí. Não tá? Dengue está aí. Eu vi o pernilonguinho aí, está aprontando. Ele ficou com inveja do Covid. Olha, a Birigui está com a dengue toda, né? Então, mas nós estamos no repouso. O cliente está no repouso. Quer dizer, quando a gente fala isso, as pessoas que não têm conhecimento pensam que eu estou na rede, deitada. O mundo está caindo quando eu estou numa... Né? Quando eu falo assim, eu olho para os montes, que de lá virá o meu socorro. As pessoas falam, você fica aí, esperando o socorro dos montes. Porque as pessoas não têm entendimento da palavra. Elas não conhecem, elas não entendem esse repouso que o crente em Cristo tem. O descanso da sua alma, a paz de espírito, a paz que ele sente, independente das circunstâncias, o viver contente em qualquer circunstância. O mundo não conhece isso e acha que a gente é bobo, besta, burro, besta quadrada. Nós entramos no repouso. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós entramos no repouso. Por isso que é dito. Agora, por que é dito, né? Por que é dito que a operação do diabo são nos lugares celestiais, não na terra, então? Né? Por que é dito isso? Você pode perguntar, é saudável você perguntar, viu? Pode fazer perguntas se você não entender. Você também que está ouvindo pode mandar pergunta. Se for pergunta no sentido de querer aprender, bem-vinda. O alvo da ação, presta atenção nisso agora, hein? São as regiões celestiais, por quê? Porque o mundo pertence a ele agora. Com a queda de Satanás, com a queda de Adão, Adão entregou para Satanás o domínio, por isso que Satanás é chamado príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno, por causa da lei, da morte, do pecado. Então o mundo jaz no maligno, o mundo já está debaixo do engano dele. Quem que ele quer? Qual é o troféu dele? Eu e você. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. O troféu dele é eu e você. Mas ele não pode te tocar, glória a Deus. Só se você abrir. Por isso que tem muito crente caindo, que você vê caindo mesmo. Por quê? Desabando. Porque ele abriu. Ele abriu precedentes. Ele abriu para as artimanhas do inimigo, para as ciladas, para os fascínios, que despertou concupiscências. Isso é fato e não é boato. Eu diariamente presencio isso. De irmãos que caem na fé porque abriram precedente para o inimigo agir. Então, o inimigo, ele age nos lugares celestiais, como? Ele age entre os cristãos, semeando o joio. Semeando o joio. E como os cristãos estão nos lugares celestiais, é dito que a batalha é nos lugares celestiais. Você entende a linguagem de Paulo agora, perfeitamente? É nos lugares celestiais, porque eu e você estamos assentados nesse lugar, e nesse lugar que ele quer. Ele não é invejoso? Porque ele não invejou o que Deus queria dar para o homem, e queria subir aos céus, e caiu, e caiu no chão. Hoje ele quer, também onde você está, nos lugares celestiais, ele quer te tirar de lá. Mas ele não vai tirar, amém?
Porque eu tenho a Cristo e todo dia eu oro, Senhor, me guarda na perseverança da tua palavra. Me guarda os meus irmãos, eu também oro por vocês. Guarda os meus irmãos na perseverança da palavra, porque essa batalha aqui é tua. Já foi ganha, o inimigo já está derrotado e ele sabe disso. O Senhor já fez tudo o que eu preciso fazer, eu só preciso descansar no teu poder e na tua palavra. Então as heresias que tem por aí, como essas da batalha espiritual, tradições, filosofias, moralismo, se basear em comportamentos, genealogias, usar a lei do Antigo Testamento, são ações do diabo para arrebatar a semente que foi lançada no coração dos homens que estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E como cristão, está nos lugares celestiais, o diabo anda em derredor. Por isso que o cristão tem a necessidade de ser sóbrio e vigilante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está falando com o cristão, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque a gente está descansados, amados. Às vezes a gente fica tão descansado em Cristo que a gente fica meio bobo. Porque a gente está descansado em Cristo, o adversário vai vir até o crente mais perto do que ele pensa. Né? Porque a gente está descansado, confiando no Senhor, descansando na sua promessa, aprendendo a sua palavra, vivendo e andando na sua palavra. A gente está descansado. Mas o inimigo vem mais perto do que a gente pensa. Por isso que você tem que vigiar, meu irmão e minha irmã. Não pensa que é brincadeira, não. Acautelai-vos, né? A palavra de Jesus. Deixa eu ver até onde que eu vou parar aqui, senão vocês vão ficar bravos comigo. Eu vou parar aqui. Senão eu vou avançar muito, já está, o horário está... Vou parar aqui. Para você que me ouviu, obrigada. Deus abençoe a tua vida. Que você possa examinar, conforme eu falei, o que está nas Escrituras, conforme eu ensinei, para ver se é assim mesmo. Deus te abençoe.